Olá, bom dia, tudo bem? Como você está? Não sei se você sabe, mas nós temos uma regra aqui nesse perfil. Todos os dias nós lemos um capítulo de um livro. E esse livro qual é? Provérbios. Não sei se você sabe, mas o Provérbios ele tem 31 capítulos. Por que Provérbio tem 31 capítulos? Para você ler um por dia. Não precisa você ler esse um capítulo que é super curtinho, gente, em 10 minutinhos você lê. Você não precisa entender todo ele no primeiro momento. Mas se você entender um versículo que está ali, você vai aplicar aquele conhecimento na sua vida. O conhecimento é uma joia. Quando você chega nos ambientes, quando você chega no lugar, primeiro você vai mostrar as suas joias. O que são as suas joias? O seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu poder de resolver coisas, o seu poder de falar instruções sábias e tirar as pessoas daquela aflição, tirar você mesma da aflição de um momento ali de confusão, e aí você usa essa sabedoria, esse conhecimento que diz aqui, tá? Então hoje é dia 20 e eu li aqui o dia 20, qual que é a tarefinha? Todo dia você vai ler um capítulo ali de Provérbios e você vai anotar o versículo que mais chamou a atenção e falou com você. Você vai ver que comigo vai falar um, com você vai chamar mais a sua atenção no outro. Sempre o que vai chamar mais a sua atenção é onde você tem a dificuldade, aonde você vem superando, aonde você superou. E você vai ver que conforme você for fazendo isso todos os dias da sua vida, você vai ficando mais forte, mais corajosa e vai cada dia mais ativando a sua verdadeira essência. E diz a lenda que quem lê por 5 anos, todos os dias ali um capítulo de Provérbios, então o mês tem 30 dias. Hoje é dia 20, você vai ler o capítulo 20, amanhã é o 21, 22, terminou os 31, você volta de novo no mês que vem, começa tudo de novo. Se você fazer isso por 5 anos, você vai ficar mais sábio que Salomão. E nós sabemos que a sabedoria, ela é muito mais valiosa do que o ouro e a prata. Você com sabedoria, você sabendo fazer as coisas, você consegue tudo o que você quer. Então, e sempre eu faço nos stories, viu? Vocês que chegaram aqui agora, e sempre eu falo no story ali o que mais chamou minha atenção e falo ali rapidinho, em 1 minuto, 1 minuto e meio, o entendimento dessa palavra para mim. Mas hoje eu li aqui e é algo assim que fez, esse versículo, ele fez uma transformação na minha vida. Então eu preciso de um pouquinho mais, de alguns minutos a mais para explicar para você. Então lá no capítulo 20 de hoje, do Provérbios 20 de hoje, o que me chamou mais a atenção foi o versículo 13. Lembra que eu te falei? O que mais chamar a sua atenção é onde você tem mais intimidade, é onde você está precisando tratar, é onde você ainda está passando por esse processo, certo? E no versículo 13 diz bem assim: não ames o sono, não ama ficar dormindo, ficar parada, dormindo em vida, dormindo na cama, no sofá, deitado. Não ame o sono, não ame ficar dormindo, para que não empobreça. Abre os teus olhos, fique acordada, fique atenta que nem uma águia, certo? E fartarás de pão. Pão, gente, o pão, ele é o pão da vida, é o trigo, é a fartura, certo? Só que para você colocar os seus pés numa fartura, para você colocar os teus pés na prosperidade, a gente não consegue dormindo. Então eu vou falar algo para vocês aqui que me desbloqueou geral. Eu já me considero uma pessoa curada. Mas eu quero lançar isso aqui para você, porque é uma das dificuldades que eu tinha e que bloqueava os meus melhores resultados. Eu passava muito tempo da minha vida dormindo. Pera aí que eu vou beber uma água aqui. E eu sempre acordei 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Eu sempre falava, a minha vida começa depois das 8. Eu sempre falava isso. Só que dentro do meu eu acordava com aquela sensação de atrasada. Eu já acordava, eu escutava o barulho do carro, das motos passando, sabe? E parecia assim que todo mundo já estava no mover e eu estava atrasada. Eu não entendia isso na minha cabeça. Eu não sabia
Pra mim, no meu falar, na minha carne, eu estava arrasando, acordar 8, 9 horas da manhã, mas dentro de mim o meu espírito já estava me sinalizando. Não é esse o caminho para as realizações dos seus sonhos. Não é esse o caminho para a sua prosperidade. Então, por isso que eu falo para você, quando você largar os desejos da carne, você começar a ouvir mais o que a sua alma diz sobre você e você começar a olhar mais na direção que o seu espírito coloca você ali, ó, porque é o espírito que dá a direção. O nosso espírito, ele é como um farol de um carro. Ele te mostra ali os próximos passos que você tem que estar. E nesse momento eu não era tão sensível ao ouvir o que o meu espírito estava já me colocando ali. Então, a minha carne falava: dorme, 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 descansa, descansa, descansa. Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina que gera, que acumula energia. Ele nunca vai falar para você fazer uma caminhada, para você ler um livro, para você estudar. Ele sempre vai falar para você: fica parada, não gaste essa energia, acumule energia, principalmente ao redor da nossa cintura, debaixo do bracinho aqui, no tchauzinho. Então ele sempre vai querer acumular a quantidade de energia que ele puder acumular em você. Ele nunca vai falar para você gastar. Então nesse momento, hoje eu entendo que estava ali uma batalha entre o meu corpo, a minha carne e o meu espírito. O corpo falava: é top, fica dormindo. E o espírito falava: não é assim que você vai realizar os seus sonhos e os seus projetos. Por isso que eu estou te dando essa sensação de acordar atrasada. E aí um dia me conectei com o meu mentor e ele olhou bem na minha cara assim e falou, mas bem duro, bem firme mesmo, e falou assim: sabe por que você dorme demais, Cleide Dias? Porque a sua vida acordada é sem graça. Você não tem graça nenhuma, você não tem propósito nenhum, sua vida não tem sabor, sua vida não tem tempero. Então a sua vida acordada é sem graça, por isso que você quer ficar dormindo. E eu fiquei assim... Se ele tivesse me dado um tapa na cara, eu não teria, acho que sofrido tanto. Adriana, minha mentorada maravilhosa, eu tô explicando aqui, eu abri essa live para deixar salva, porque eu tô explicando o versículo que mais me chamou a atenção da nossa tarefinha de hoje, que é o 20 e o versículo 13. Tô falando sobre o sono aqui, tá? Não ames o sono para que não empobreça. Abre os teus olhos e fartará de pão. Eu tô explicando esse processo que eu tive com o sono aqui. Bom dia, maravilhosa. Então ele falou isso aí pra mim. E eu fiquei na hora... O que acontece? Eu poderia ter agido de duas formas nesse momento. Eu poderia ter chorado e falado: seu grosso, insensível, olha o que você fala de mim. Imagina, eu poderia ter me vitimizado e colocado ele como o culpado de eu estar sofrendo. Ou eu poderia ter me levantado e assumido a responsabilidade da minha vida. E falar que a culpa daquele sono demais, que a minha vida está sem graça, que a minha vida está sem tempero, que a minha vida está sem propósito, a culpa é minha. E eu estava me escondendo atrás desse sono. E não parou por aí não, que ele falou pra mim. Ele olhou bem pra mim e falou assim: você sabe o que é a sua cama, Cleide Dias? Sua cama é um caixão. Ali você só não tá dormindo, ali você tá enterrando os seus sonhos. Cara, isso pra mim foi muito pesado. Muito pesado. E aí eu comecei a olhar, sabe? Eu não me vitimizei nesse momento. Eu o levantei e assumi a minha responsabilidade sobre a minha vida. E ele falou que a minha cama era um caixão, que ali eu não dormia, que ali eu enterrava os meus sonhos. Junto comigo, tá vocês dois no caixão. Se você, os seus projetos, seus sonhos, as pessoas que você pode se conectar, você tá enterrando, todo dia você tá enterrando um momento extraordinário da sua vida, um resultado extraordinário da sua vida, um sonho realizado. E aí eu fiquei de novo. E se ele tivesse dado um soco na minha cara, pra mim ficar com os olhos roxos, cair uns 3 dentes, não tinha doído tanto. Por que que quando você escuta uma coisa na lata assim, dói? Fere ali o coração, fere na verdade, gente, o nosso orgulho. Eu era orgulhosa, eu durmo até a hora que eu quero, eu posso, eu tenho dinheiro, eu tenho... Fere o seu orgulho. Por que que dói tanto quando você escuta uma verdade? Porque a verdade, ela liberta você. Por isso que ela dói. Porque junto ali, com aquela verdade que você ouviu, você se livrou das correntes.
Você se libertou. Imagina você se esforçando assim, pá, soltando uma corrente sem chave. Vai arrebentar teu pulso, vai doer, vai machucar a carne ali. Só que, cara, você se livra. Imagina a metamorfose ali de um casulo para virar borboleta. Ela tem que quebrar o casulo, tem que nascer as asas, ela tem que crescer, ela tem que sair para fora. É um processo. A liberdade é um processo que no começo ele dói, mas ele vai te libertando. Vai te libertando. E para quem não se posiciona como vitimista, é muito importante que você não se posicione como vitimista, porque o vitimista, ele não tem humildade para aprender, ele não tem humildade para escutar isso que o meu mentor falou na minha cara e entender que o problema não era o que ele estava me falando, não era a verdade que ele estava jogando na minha cara, que o maior problema da minha vida era eu mesma. E aí eu cheguei em casa e olhei para a cama, eu falei, caramba, você não é mais um caixão. A partir de hoje, você é um local aonde eu repouso e eu recarrego as minhas energias. Eu vi a minha cama como isso aqui, ó. Ó, um carregador. Vou pôr aqui, ó, para ter luz aqui na nossa live. Então hoje eu vejo a minha cama como um carregador. Quando eu deito na minha cama, eu já ponho esse drive mental. Me coloquei para recarregar. E a hora que eu levantar daqui, eu vou levantar turbo com 100% da minha bateria carregada. E aí você vai perceber que você vai começar a viver esse versículo aqui. O Provérbios 20, versículo 13. Quando você deixar de amar o sono e amar mais você mesma, amar mais os seus projetos, amar mais a sua felicidade, amar mais a realização dos seus sonhos, amar mais ser luz na sua vida e na vida de outras pessoas. E você vai entender que quando você deixar de amar ficar dormindo parada, se escondendo atrás de uma cama, de uma coberta, de um travesseiro, aí você levanta da cama e vai deitar no sofá. E aí você sai do sofá, você vai sentar lá fora para bater papo com as vizinhas, fuxicar uma da vida da outra. Porque tem gente que dorme até acordado, por incrível que pareça. Quando você deixar de amar os sonhos, você vai parar de ser uma pessoa pobre. Você sabe o que significa uma pessoa pobre? Não estou falando aqui de dinheiro, não. Quando o Senhor diz, toda vez que você lê na palavra pobre, pobreza, não estamos falando de cifras, não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando sobre a sua improdutividade. A pobreza, na raiz da palavra, significa uma pessoa improdutiva. Então, quando você dorme demais, você se torna pobre. Por quê? Você se torna uma pessoa improdutiva. Você não produz nada a mais para você. Você não produz bons frutos, você sempre fica na média. O que é uma pessoa mediana? É uma pessoa medíocre. O que é uma pessoa medíocre, Cleide? Mediana, ela vive na média. Ela não avança e provavelmente dessa média ela diminui ainda. Então o que é uma pessoa medíocre, mediana? Ela nunca faz nada além mais. Se ela fala que esse mês ela vai pagar a água, a luz, fazer a compra e vai sobrar R$100 para ela comer um lanche, ela sempre vai viver nessa média. Nunca vai sobrar para ela ser transbordo na vida de outra pessoa. Nunca ela vai aumentar mais a sua capacidade, os seus ganhos, para que não só ela coma do fruto do trabalho dela, mas sim que ela possa alimentar outras pessoas também. Uma pessoa pobre de espírito, pobre de conhecimento. Quando você passa dormindo, muito tempo dormindo, você poderia não estar só lucrando mais, você poderia estar aumentando a sua capacidade em conhecimento, para você aprender algo novo na sua vida e ensinar os seus filhos, o seu esposo, a sua mãe, o seu pai, os seus mentorados, o seu vizinho, a sua tia, as pessoas que você se conecta. Aí quando a pessoa vem pedir uma opinião para você, você é pobre, improdutiva, você não produziu nenhum conhecimento para você, você não tem nenhum bom conselho para dar para essas pessoas.
você só gera mais confusão mental na vida delas, lançando mentiras. Igual ontem eu falei sobre a mentira aqui, lá nos stories. Então, você é pobre de amor, você não sabe olhar para essa pessoa com um olhar de misericórdia e ativar o amor por ela. E dar um bom conselho, dar um abraço, dar um beijo, dar um sorriso e falar para ela: eu confio em você, vamos juntas, eu vou te ajudar. Então, quando você passa muito tempo dormindo, você se torna uma pessoa pobre. Então, pobreza aqui não é dinheiro, é você ser uma pessoa improdutiva. Você não produz bons frutos, você não produz mais frutos, você fica sempre na média. Então, a palavra diz aqui: abre os teus olhos, para de dormir, principalmente dormir acordada. Como que você está dormindo acordada? Ficando ali horas e horas e horas e horas e horas nas redes sociais, se revestindo, alimentando a sua mente com informações vazias. As informações que você está vendo hoje nas redes sociais, elas estão vindo cheias de boas informações para você, para os seus projetos, para os seus frutos, ou estão vindo mensagens vazias que só está fazendo você perder o seu tempo e ficar dormindo acordada? Abra os teus olhos para onde você está investindo o seu tempo, em novela, em séries. Esse é o momento que você está dormindo acordada. Então, abre os teus olhos, não só para você despertar do sono. Tem pessoa que fala assim: Cleide, poxa vida, eu tô acordando agora às 5 horas da manhã, igual você. Daí eu perguntei pra pessoa: e você tá fazendo o quê às 5 horas da manhã? Não, eu acordei, eu varri ali, eu fiz um negocinho aqui, eu fiz... Resumindo, ela acordou, ela tá com o olho aberto, mas ela continuou dormindo acordada. Por quê? Ela não colocou um propósito. Por que você vai acordar às 5 horas? Por que você vai acordar às 6 horas? Qual que é o propósito? Qual que é o sabor? Qual que é o objetivo? Só pra ficar acordada? Não, meu amor. Tem pessoas também que dormem com os olhos abertos. Então, se você vai acordar às 5 horas da manhã, igual eu acordo às 5 horas da manhã, eu acordo para estudar o quê? A palavra, teologia. Entendeu? Para eu me revestir de conhecimento. Aí das 5 da manhã até umas 7, 7 e meia, eu tô estudando a palavra. Depois eu tô fazendo isso, depois eu tô fazendo aquilo e vou colocando as coisas em ordem na minha vida. Então, você tem que abrir os teus olhos, não só para você ficar acordada, mas o que você está fazendo quando você está acordada? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você. O que você está fazendo quando você está acordada? Você realmente está acordada? Você realmente está ativada para um propósito, para um objetivo, para a realização dos seus sonhos? Ou você só está acordada, está com o quê? Com os seus projetos dormindo? Porque quem acorda os seus projetos, quem acorda os seus sonhos e quem põe ação nos pezinhos dele, meu amor, é você. É você. Os seus projetos não vão caminhar sozinhos. Os seus projetos precisam que você leve eles. Como que você leva os seus projetos? Ação. Como que você coloca ação nos seus projetos? Primeiro você já vê eles como realizados na sua mente. Então o que você vai fazer hoje? Hoje eu vou acordar, tal hora, eu vou caminhar, eu vou fazer isso, eu vou ler o livro, eu vou ler a palavra, eu vou ver a tarefinha do dia do 20, eu vou pegar o conhecimento. Então antes de você fazer as tarefas do dia, você já mentaliza ela. Porque aonde, meu amor, pega esse código aí, aonde a sua mente te levar, o seu corpo é seu escravo, ele é obrigado a ir atrás de você. E quando você entender que o Senhor deu um escravo, um servo para você que se chama corpo, ele tem que ir aonde a sua mente, através da fé, através onde o Espírito Santo está te levando, ele tem que ir atrás. Ele tem que ir atrás. Só que o nosso corpo, ele está ligado com uma máquina que se chama cérebro. E esse cérebro, ele só quer ficar dormindo. Quando não dormindo com os olhos fechados, quer ficar que você fique parada com os olhos abertos na frente da televisão, vendo mensagens vazias na televisão, nas redes sociais e trocando ideias com suas vizinhas, mensagens vazias, sentada na porta da sua casa. E aí, você que acontece? O seu corpo preguiçoso manda em você nesse momento. Em vez de estar o seu espírito dando a direção, a sua alma governando e o seu corpo sendo escravo e atrás, você inverteu a ordem. Tá o seu corpo preguiçoso no volante, na direção da sua vida. E esse corpo fala pra você: fica parada.
fica parada. Aí o que aconteceu? Você acabou de pegar a direção da sua vida, o governo da sua vida, a liderança da sua vida e deu pro seu corpo preguiçoso governar, dominar você. Aí é a diferença, meu amor, das pessoas que realizam as coisas e das pessoas que ficam muito tempo paradas, dormindo na cama e dormindo levantada, acordada, tá bom? E por que que é importante você acordar? Por que que é importante você sair desse sono que você está? Porque o dia que você acordar, meu amor, aqui em Provérbios, no versículo 13, você não precisa nem ir na cartomante. Você vai na cartomante? Você já foi na cartomante? Eu já fui. E hoje, nas minhas orações, eu falei pra Deus, Deus, que eu perdia tempo na cartomante? Se o Senhor é o dono do mundo, do tempo, do antes, do durante, do depois, do que há de vir. Você quer a melhor pessoa para você se conectar, para falar do seu futuro, do que o seu Criador? Se Ele já sabe tudo que vai acontecer com você amanhã... O Senhor tocou isso no meu coração hoje. Eu falei, Senhor, eu vou ter que falar isso numa live ao vivo mesmo? Ele falou, você vai falar. Você vai falar porque tem pessoas que vai ver essa live e está indo em cartomante para saber do futuro. E, meu amor, tudo bem você ir na cartomante? Na palavra diz que enquanto a gente não sabe as revelações do nosso Pai para nós, a gente está pecando sem saber e vai ser perdoado. Mas hoje você entrou nessa live e está ouvindo isso. Não precisa você ir na cartomante mais. Não precisa, porque eu tô acabando de dizer para você que Deus, através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo que Jesus deixou aqui para nós, é para nos dar a direção dos nossos próximos passos. Se conecta com o seu Criador hoje. Esteja sensível a escutar a voz do Espírito Santo. Abra os teus olhos, não fique dormindo, que quando você estiver tomando banho, quando você acordar, quando você estiver dirigindo, Ele vai falar, amanhã você vai fazer isso. Hoje você vai falar isso numa live. Amanhã você vai fazer aquilo. Você vai ler aquele livro. Você vai ver esse vídeo. Você vai fazer outra coisa. E aí, Ele vai te dando revelações. O Senhor deu revelações no meu coração para os meus próximos 5 meses. Eu sei tudo o que vai acontecer nos próximos 5 meses da minha vida. E aí você fala para mim, que cartomante que fala com 100% de certeza o que vai acontecer nos seus próximos 5 meses? Não existe. Então Deus, Ele já vai te dando os seus próximos passos. Ele vai te contando o que vai acontecer. Ele vai te tornando sensível a ativar a sua fé, a ver o que os seus olhos não vê, mas através do poder da fé, da mentalização, você já se viu como você vai estar mês que vem, como que você vai estar daqui 3 meses, daqui 120 dias. Entendeu? Então, aí quando você parar de dormir, você vai ter uma previsão do seu futuro. Qual que é a previsão dos seus próximos dias? Qual que é a previsão do seu futuro? E terás pão. E terás pão. Terás pão, o que que é? Você não vai ter fome mais de conhecimento. Você não vai ter fome mais de ficar dormindo. Quando você te fartará significa que você vai se fartar. Você vai ter muito pão. Você vai ter muita comida. O que é o pão? O que é o pão da vida? É Jesus Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é o nosso alimento. Ele é o que nos sustenta. Se você tiver com o seu cesto farto, igual que você se fartará de pão, você vai vai haver fartura em todas as áreas da sua vida. Não só do alimento da boca, mas sim do alimento que alimenta o seu espírito. Mas sim de direção. Você vai se fartar de direção. Você vai saber tudo que você tem que fazer quando você estiver acordado e colocando ação, propósito ali nos seus objetivos. Você vai se fartar de conhecimento. Você vai se fartar de ação. Você vai se fartar de atitude. Você vai se fartar de coragem. Você vai se fartar de conhecimento. Você vai se fartar de amor próprio. Você vai se fartar de tudo, cara. Não vai ter mais dificuldade para você. Você vai olhar tudo e falar assim, com uma decisão eu resolvo isso. O que você quer resolver hoje? O que você quer se fartar hoje? Seu peso? Você só não resolveu o seu peso, você só não está nessa fartura, porque você não tomou a decisão de ficar acordada. Em vez de você ficar dormindo, você fazer uma caminhada. Tem muita... Pega o seu YouTube. Tem 1000 personagens trainer que o Senhor levantou para fazer vídeo de graça para você treinar na sua casa.
Você levantar 5 quilos de feijão ali, de arroz ali de cada lado. A rua, abre o portão de sua casa, olha a sua esteira de R$1 bilhão que o Senhor preparou para você, a esteira do reino que o Senhor preparou para você. A esteira que você reclama que você não tem na sua casa, é só você abrir o portão que tem uma esteira do mundo aí que o Senhor preparou para você. Você quer um personal? Abre o YouTube. Tem um monte aí ensinando abdominal, perna, bumbum, glúteo, tchauzinho. O Senhor levantou tudo que você precisa para você. Acesse na sua mão. Mas você não acessa. Porque você está vendo mensagens vazias. Que não sustenta, que não alimenta a sua mente com boas informações. E é por isso que você não sabe fazer o certo. Porque a palavra de Deus já diz que os meus filhos vão perecer por falta de conhecimento. Então, tudo que você não tiver o conhecimento, você vai perecer. Aonde você está perecendo hoje? Aonde você está perecendo hoje? Sobrepeso? Amor próprio? Coragem? Atitude? Equilíbrio nas suas emoções? Você está tomando antidepressivo? Está tomando remédio para ansiedade? Sabe por que você está perecendo isso tudo aí? Porque você não tem conhecimento. Como você deve pensar, verbalizar e agir certo. Tudo começa com uma forma como você pensa. Você já está pensando errado sobre você. Você já começou a pensar errado sobre a sua capacidade. Você não dá conta de acreditar nem em você mesma. Então você já começa usando a fé no caminho errado. E aí, você só não pensa sobre você errado, mas você também sente errado. Só um minuto. Fecha a porta, por favor, filho. Você pensa errado sobre você. Você pensou, vê aqui, ó, direto no coração. E aí tem vezes que você pensa errado sobre você, dá trava até o estômago. Tá tudo ligado aqui, ó. Aí tem vezes que você pensa sobre você, dá aquela azia, aquela má digestão, não desce redondo que você pensa sobre você. E aí daqui a pouco você fala assim, eu não vou conseguir. Pronto. Por que a sua boca falou isso? A boca fala do que o coração está cheio. Entendeu? Então, você tem que se revestir você tem que mentalizar coisas boas sobre você, sentir que você é capaz, e você vai verbalizar isso. E o dia que você fizer isso e parar de ficar dormindo, parar de enterrar os seus sonhos no caixão, que é a sua cama, que você não tá dormindo ali, você tá enterrando todos os seus sonhos, os seus projetos. O dia que você começar a colocar sabor na sua vida, graça, e a sua vida parar de ser sem graça acordada e ela ser cheia de graça, cheia de tempero, você estando acordada, você se fartará de pão, de tudo. Vai haver prosperidade aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você começar um projeto, aonde você falar que vai fazer, tudo vai ser farto, tudo vai dar certo para você. Por quê? Você acordou, você colocou ação nos seus pés, você revestiu a sua mente com boas informações, parou de se alimentar com informações vazias. E na palavra diz que uma fé, você pode acreditar que você pode fazer e deve acreditar. Mas se a sua fé não tiver ação nos pés, movimento, acordar, estar acordado, estar fazendo, estar no mover, se você fala, se a sua fé não tem ações, é uma fé morta. Adianta eu falar que hoje eu acredito que amanhã eu vou acordar, eu vou caminhar, eu vou fazer isso, eu vou ler aquele livro, eu vou estudar. Aí eu me motivei demais. Só que aí era pra mim fazer isso, começar às 6 da manhã, pra dar tempo de fazer tudo, né? Aí eu dormi, enterrei esse sonho. Aí tudo que eu acreditava, que a minha fé me levou lá pra visualizar que eu ia fazer aquele projeto, não teve ação. Eu fiquei dormindo. Entendeu? Aí, minha filha, uma fé sem ação, ela é morta. O que você fez? Caixão. Acabou de enterrar os seus sonhos, os seus projetos? Que assim seja feita, preciosa, a sua vontade. Que assim seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aí Deus olha para você, você quer ficar dormindo? Que assim seja feita a sua vontade, então durma.
fique dormindo. Combinado? Um beijo pra você. Deixa o seu like, deixa um comentário, gente, né? Comenta aqui, ó, que top, que legal, ou fala que ruim, que você sentiu aí no seu coração. Faz um comentário aqui, diz o que mais chamou a sua atenção nessa live. Encaminhe para alguém que tá dormindo. Gente, vocês viram aqui a preciosidade de um versículo, um único versículo? Quanto conhecimento nós trocamos ideia aqui? Quanta coisa nós trocamos ideia aqui? Com um único versículo do Provérbios 20 e o versículo 13. Com um único versículo deu live aqui, nem sei quanto tempo a gente está aqui conversando. Então você entende quão rica é um conhecimento, uma palavra, já te ativa para 1001 ações? Então manda essa live para quem está dormindo, para quem está passando do ponto, para quem está dormindo demais aí. Acorde essa pessoa. Manda essa live para ela e fala, ó, vê para você acordar. Para você parar de enterrar os seus sonhos nesse caixão aí que você está chamando de cama. Tá bom? Um beijo. Até a próxima, gente.